Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso Pontes para o Passado. Eu sou Suzane Silveira Lemos França, professora da Unesp e ligada ao grupo escrito sobre os Novos Mundos, e esse projeto é desenvolvido graças ao Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa Histórica, que nos proporcionou esse espaço para divulgação do nosso trabalho. Como eu tinha chamado já a atenção no vídeo de apresentação, nós vamos tentar refletir um pouquinho sobre determinados contextos que foram essenciais na nossa formação histórica, e um desses momentos é justamente o chamado período das grandes descobertas, dos grandes descobrimentos, e que levou a uma ampliação do mundo conhecido, que ajudou a dar a forma desse mundo que nós conhecemos. Para a gente refletir sobre isso, a nossa ponte para o passado é o relato do Luís de Cadamosto, um veneziano que viajou no século XV, mas viajou, embora fosse veneziano, viajou sob a tutela do Reino de Portugal, mais especificamente a mando do infante Dom Henrique, que ficou conhecido como o Navegador. Como eu também tinha chamado a atenção, por que refletir sobre esse período, qual a relevância disso, por que refletir sobre o passado, pensando especificamente nos séculos XV e XVI, que é o período aqui que nos interessa. Algumas figuras certamente vocês conhecem, como a do Colombo ou do Pedro Álvares Cabral. É interessante a gente pensar que foi nesse momento que esse mundo em que são formado pelos continentes que nós conhecemos, ele passou a ganhar forma justamente graças, em grande parte, a esses viajantes que arriscaram as suas vidas muitas vezes para tentarem conhecer outros povos. Nem sempre o contato com os outros povos foi harmonioso, muitas vezes foi belicoso, mas de qualquer forma esses contatos eles existiram e eles nos ajudam a pensar sobre esse momento tão significativo. Procurando então responder a pergunta por que viajaram no século XV, quando era tão difícil viajar e havia risco de vida, por que esses aventureiros, esses cavaleiros, esses fidalgos, que eram alguns nobres que viajavam também, por que decidiram eles ir para esses lugares? As respostas podem ser várias. Alguns historiadores destacam a importância da motivação religiosa, outros destacam a importância das motivações comerciais e políticas, porque havia uma afirmação, os povos que descobriam outras terras ficavam bem afamados diante dos outros, então esse é um aspecto que seria importante também. E nós não podemos esquecer um outro aspecto que também pode ter levado a essas viagens: a curiosidade para conhecer outros povos, a ambição de conhecimento, a ambição científica, como então eles já falavam, de saber mais sobre essas diferenças dos povos. E o Cadamosto está entre esses, por isso o relato dele é tão significativo. E eu trouxe aqui para vocês alguns trechinhos que são importantes para a gente entender o que ele pretendia. O primeiro desses trechos é justamente quando ele vai falar, é o começo do relato, quando ele vai dizer por que ele viajou. E ele usa um padrão que é muito comum nesses tipos de relatos. Ele escreveu em primeira pessoa, mas alguns relatos foram escritos em texto por alguém, foi ditado para alguém, como era comum na Idade Média, e foram registrados posteriormente. Então você tem desses escritos que são sobre essas viagens, nós temos aqueles que foram contados pelo próprio viajante, aqueles que foram registrados por um terceiro, e ainda outros que foram registrados por cronistas, tempos depois, que reuniram contando essas passagens em outro momento. Eles reuniram tudo aquilo que se sabia, baseado também em escritos de outros, então eles também escreveram sobre esse momento tão significativo para eles. E o relato do Cadamosto, ele mostra justamente esse escrito que é em primeira pessoa, e ele diz o seguinte: tendo eu
Luís de Cadamoço sido o primeiro em a muito nobre cidade de Veneza que me resolvi a navegar o mar oceano fora do Estreito de Gibraltar para as partes do meio-dia, nas terras dos negros da Baixa Etiópia, e tendo visto nesta minha primeira viagem muitas coisas novas, esse era um ponto fundamental, e dignas de memória. Por isso mesmo pareceu-me necessário, né, despender algum trabalho e transcrevê-las. Então ele vai dizer por que justamente ele vai escrever. E ao longo do relato ele traz para nós vários aspectos que são significativos, que são interessantes. E das partes do seu relato, quando ele já vai falar para além do Cabo Branco, então ele já está avançando por territórios que eram menos conhecidos, né? E ele chama a atenção, por exemplo, sobre os maometanos, ou seja, sobre os muçulmanos. E ele fala, eles são maometanos e são inimicíssimos dos cristãos, não têm habitação fixa, chama a atenção para o fato de que eram povos nômades, mas andam sempre vagando por aqueles desertos, vão às terras dos negros e vêm também, e esta nossa barbárie, que ele está se referindo à região, que é a região de Marrocos, né, que hoje nós conhecemos como Maghreb. E aí ele diz, são em grande número, tem muita cópia de camelos e nelas acarretam cobre, prata e outras coisas da barbárie que vão sendo trazidas para outras terras. Então ele chama a atenção para o potencial, para a riqueza dessas terras, mas chama a atenção também para o fato de que esses povos, porque não eram cristãos, porque eram maometanos, como ele diz, eram inimicíssimos dos cristãos, apontando para os riscos que significavam a viagem. Uma outra passagem que é também bastante interessante para a gente entender a proposta desses relatos, é que ele vai falar sobre o reino de Senegal, e ele diz o seguinte sobre o rei de lá: este rei não é semelhante ao dos cristãos, porque o seu reino é de gente selvagem e pobríssima, e não há nele cidade alguma murada, como era comum na Europa, as fortalezas, as cidades que são amuralhadas. E aí ele continua, não há senão aldeias com casas de palha, não as fazendo de parede, pois não tem cal nem pedra para fabricá-las, porque não sabem dar ordem a isso. Então ele destaca pontos que são pontos bastante diferentes daquilo que eles estão habituados nos reinos que são os reinos cristãos. E ele vai falar também de vários outros aspectos. Por exemplo, ele vai falar sobre a fé, que é uma das grandes preocupações nesses relatos também. E aí ele chama a atenção sobre a terra, que eles já dizem a terra dos negros. Ele vai dizer o seguinte, que aí já seria, para além do Cabo Bojador, a África, que seria a África dos gentios, a África que não era a África muçulmanizada. Ele vai dizer o seguinte: a religião desses primeiros negros é maometana, mas não estão bem firmes na sua crença como os mouros brancos, que são os do norte da África, e principalmente o povo miúdo. Então ele já aponta que ali as crenças eram mais difusas. E entre outros aspectos que são interessantes para nós refletirmos aqui também, ele vai falar um pouco sobre a higiene desses povos. Então ele destaca que os homens e as mulheres de lá, né, dessas terras da África, são limpos, porque eles se lavam, mas não são limpos no comer. Então, nas palavras dele, ele diz o seguinte: os homens e mulheres deste país são limpos de si, porque lavam todo o corpo 4 ou 5 vezes cada dia, mas no comer são porcos e sem nenhuma decência. Bom,
Como eu chamei a atenção, nós poderíamos trazer muitas outras passagens, mas nós convidamos vocês a conhecerem mais sobre o Cadanosto e sobre outros relatos desse tempo, como do Diogo Gomes, que também é bastante interessante, sobre o Gomes Yanes de Zurara, que é um cronista que também vai falar um pouco dessas viagens. Então nós convidamos a todos a conhecer esses tais relatos e esse momento tão significativo em que o mundo foi ampliado. Até a próxima.